Deixa eu ver. Deu certo! Deu certo. Tá gravando. Boa noite, pessoal. Então, vamos para a nossa aula de avaliação psicológica, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Se quiserem usar aquele recurso ali, né? Quando vocês querem fazer alguma pergunta, levantar a mão, dar um joinha, alguma coisa como eu fiz, pode usar, tá, gente? Que a gente aproveita e usa os recursos que tem aqui. Eu não vou ficar fuçando muito, porque senão eu acabo desligando a reunião. Então, gente, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar, que faz 3 semanas que a gente não se vê. Uma semana estava de atestado, na outra foi o feriado, e agora a gente, semana passada, teve a prova, né? Então, hoje, finalmente, estamos nos encontrando. Estava conversando um pouquinho antes de começar, perguntando como é que vocês estão, como estão as coisas na vida de vocês. Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam se cuidando e que, né, a vida possa estar seguindo da melhor maneira possível dentro dessas novas condições que temos. Então a gente vai, né, eu preciso só explicar uma coisa para vocês em relação à nossa disciplina, tá? Então é rapidinho. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisem, tá? Eu estou, a princípio, aqui com o mesmo equipamento que eu uso. Seguinte, essa disciplina, né, avaliação psicológica, que é a disciplina mais legal do 2º ano, como vocês bem sabem, eu geralmente organizo ela para que depois que a gente vê o formato do teste, né, a gente vá conhecer os testes fisicamente. E aí vocês fazem um trabalho onde cada equipe fica responsável por um teste, apresenta. Então, toda essa parte eu vou ter que jogar lá para o último bimestre. Eu vou ter que fazer uma troca. Então, essa parte de testagem a gente vai deixar mais para o final do ano, porque provavelmente estaremos juntos, eu espero, eu acredito, tenho fé, estaremos juntos. E eu vou ter que trocar um pouquinho a ordem das coisas, tá? Então, hoje a gente vai terminar de ver o formato do teste, tirar as dúvidas sobre isso, porque eu acabei passando bem rápido e teve alguns slides ainda que a gente não viu, dessa primeira parte que a gente está estudando. Fechando, a gente vai para os slides de psicodiagnóstico. Daí a gente vai para uma outra parte da avaliação psicológica, que é uma avaliação psicológica no âmbito clínico, né? É bem legal esse conteúdo também, é bem interessante, é muito importante para a prática de vocês, mesmo aqueles que não vão trabalhar na clínica, é um conteúdo importante. Vou dar várias dicas para vocês que vocês vão levar no coração até o 5º ano para poder aplicar lá nos pacientes de vocês, vai ser bem legal. Mas é um conteúdo que vocês vão ver que agora vai ficar meio desconexo, né? Assim, do nada, a professora começa a falar de entrevista e a gente estava falando até agora de teste, enfim, tá? Então é porque eu mudei a ordem, porque eu gostaria muito de que a parte de testes a gente visse com os testes que a gente tem lá na CE, lá no nosso laboratório de avaliação psicológica, a gente tem vários testes, então eu queria que vocês conhecessem, sabe? Por isso que eu estou mudando a ordem, tá? Só para vocês entenderem. Então, a gente vai fechar esse conteúdo e vai para um outro que não está muito relacionado, assim, né, com o teste, porque é um conteúdo, né, um pouco diferente, mas que é super legal também. Feito essas considerações iniciais, eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint nessa parte aqui, porque falta a gente terminar essa parte, certo? Tá todo mundo conseguindo ver, né? Vocês estão vendo o meu slide? Sim, prof, tá tudo certo. Obrigada, eu vou sempre perguntando, tá? Eu me sinto meio sozinha, às vezes. E sobre as provas de vocês, gente, eu não consegui terminar de corrigir. Acho que todos sabem, não sei se todos sabem, não, acho que vocês não sabem que eu tô com dengue. Eu não lembro se eu contei para vocês. Meu Deus, sério? Sério, eu tô com dengue faz 7 dias, então eu já estou bem melhor.
Na semana passada, que foi o dia da prova, eu tava bem mal, assim, não tava legal. E final de semana eu achei que ia estar super bem, ia conseguir corrigir todas as provas, mas não, se alguém aqui já teve dengue ou acompanhou alguém com dengue, é uma doença bem traiçoeira, tu acha que tá bem, dá 10 minutos, tu cai na cama e não consegue mais levantar, assim, é uma coisa bem esquisita. E então eu não consegui nem comer, eu li algumas provas, assim, porque algumas pessoas já foram respondendo, eu já fui lendo, mas estou longe de finalizar o processo de correção. Então, eu estou indo bem devagar, porque se eu não fizer isso, eu não vou melhorar minha imunidade nunca, né? Então, aproveito para fazer uma conscientização. Eu peguei dengue em casa, gente, eu não saí de casa, então o mosquito entrou pela janela da minha casa, me picou e tive dengue. Então, cuidem, passem repelente. Eu não abro mais minhas janelas de casa, apesar de não ser bom por causa do Covid, né? Mas como eu e meu marido a gente não sai, então eu não abro mais as janelas, eu passo repelente toda hora, eu tenho aqueles coisas de mosquito de botar na tomada, porque nós temos muito casos em Joinville. Em torno da subnotificação são de 3.000 casos subnotificados. Os notificados são 1.000. Então, a gente tem pelo menos 4.000 pessoas na cidade com dengue, uma doença muito séria. Dependendo do organismo da pessoa, ela pode até morrer. Então, é muito séria mesmo. E a gente tem que cuidar, tá? Então, só para eu tô contando para as turmas no sentido de conscientizar, tá, gente? Esse é o meu objetivo de compartilhar com vocês essa minha situação, né? Que, enfim, é importante que vocês se cuidem, mas eu estou sim com dengue faz. Os primeiros sintomas começaram no domingo da semana passada, agora já faz 8, 9 dias, mas eu ainda tenho alguns sintomas, eles estão bem mais leves, eu estou bem melhor. Mas estou aqui com a água, porque eu tenho que tomar muita água, tá bom? Então, vamos lá. Porque eu sei que vocês ficam ansiosos com a prova, eu também ficava quando eu era estudante, e aí eu gosto de dar um retorno, né? Tipo, de dizer o que está acontecendo para vocês. Muito bem. A parte da classificação dos testes eu não terminei com vocês, a gente começou, a gente viu, mas é muito importante, mesmo que vocês tenham lido aquele capítulo do estudo dirigido, é importante eu reforçar e explicar um pouco mais para vocês, porque esse conteúdo depois vai nos fazer falta, né? Então eu não quero passar ele assim correndo só para dizer que passou, porque é um conteúdo super novo, né? Vocês nunca viram isso aqui na vida. É um conteúdo que eu considero fácil, é tranquilo de entender. E claro, vocês vão entender muito melhor quando a gente estiver com os testes na mão. Então aqui é só para eu fechar e organizar esse conteúdo, né? Fiz uma super introdução da aula. Mas vamos lá, a gente já viu um pouquinho do formato, mas eu vou repetir porque relembrar é viver. Então a gente vai ver um pouquinho do formato, quais são os 3 formatos de teste que existem, o tipo de aplicação, quem utiliza, o que avaliam, ali o quanto a quem utiliza, né? Deveria tirar, quem utiliza, o que avaliam e as áreas de utilização. As áreas vocês viram lá naquele texto do estudo dirigido, né? Que existem várias áreas e cada área vai ter uma especificidade, uma missão, né? Muito bem. E aí a gente viu, gente, eu sei que a gente já viu, tá? Mas eu vou repetir. Tem que passar com o mouse aqui, não tá funcionando o meu teclado. Muito bem. Essa organização que eu fiz não foi por acaso. O formato a gente divide em 3 grandes formatos, mas eu deixei os projetivos e os expressivos gráficos com esse tom de lilás, os dois, porque eles têm propriedades muito parecidas. Inclusive, alguns autores não dividem eles. O texto que a gente leu, né? Vocês lembram? Está aqui o meu livro. É desse livro aqui. O estudo dirigido que a gente fez é desse livro. Ele está aqui comigo. Eu gosto muito desse livro. É o capítulo 4, tipos de testes, características e aplicabilidade. A gente leu, vocês leram, fizeram um estudo de caso desse capítulo, né? Estudo dirigido. Eu sempre confundo os dois termos. E lá no estudo dirigido, vocês responderam um pouquinho sobre a comparação entre os projetivos e os psicométricos.
e lá não está escrito expressivo gráfico. Então, esses autores estão considerando os expressivos gráficos dentro dos projetivos, mas outros autores separam. E eu prefiro separar porque eu acho mais didático e mais fácil de entender. Então, olha só. Aqui tem essa tabela, mas eu vou explicar para vocês com um pouquinho mais de informação. Acho que na outra aula eu até mostrei para vocês alguns exemplos, né? Entrei na internet, foi para a turma de vocês, eu acho, né? Que eu fiz isso. Opa, como é que volta? Entrei na internet, a gente viu um pouquinho os modelos, porque eu também tenho que ter esse cuidado nessa aula está sendo gravada, enfim, como fala de teste, nem tudo eu posso contar para vocês aqui. Mas vamos lá. Os testes psicométricos, quando pensar em psicométrico, gente, é bem fácil de a gente gravar, porque, olha só, eu posso usar aqui, olha que legal, gente. Cadê? O recurso que tinha. Eu tinha um recurso hoje de manhã. Eu podia anotar, fazer as coisas. Por que não tá aparecendo? Não tá aparecendo. Eu podia ficar escrevendo. Isso? Alguém escreveu? Como é que fez isso? Mas não tá mais aparecendo para escrever. Tá aqui. Vocês também podem escrever? Sim, ali naquele, sei lá, um pincelzinho rapidinho, daí clica ali e a gente escreve. Consegui, fiz um coração. Que delícia. Que legal. Eu também fiz um coração. Uma zona. Muito bom. Perdão, invadi teu coração. Imagina. Adorei, gente. Que bagunça legal. Desculpa, prof, eu sou ocupada, eu que estava escrevendo. Eu que estava escrevendo ali. Aham. É que eu perdi o desativar e ativar o som, por isso que eu não estava respondendo. Tá. Eu não vi tu escrever no chat? Não, eu escrevi Tá. no slide. No slide mesmo. Não tem problema nenhum, eu tô adorando. Podem escrever. Olha aqui. Eu me perco, gente. Porque eu achei muito legal. Vamos lá, os psicométricos, era para isso que eu ia pegar. Tem um pouquinho de déficit de atenção, vocês já sabem, né? Eu facilmente vou para outro ponto. Não era isso. Olha só, eu quero psicométrico. Olha aqui, psico. Vou botar outra cor para o métrico. Que emocionante. Por que eu estou fazendo isso? Para vocês lembrarem. Quando a gente fala em métrico, a gente fala em metria, em metros, por exemplo, a gente lembra de números, não lembra? Né? Métrico. Prof, Tá, meu Deus. Oi. Eu não consigo... Não aparece pra mim que você riscou embaixo. Não aparece? Não que seja importante, né, mas... Não. Que doido. O psico aparece, mas o métricos não. Métricos não? Pode ser por causa da cor. Deixa eu fazer outra cor. Ver se Não que seja importante, né? Agora sim. Essa tu viu? Sim. É por causa da cor. Porque daí eu imaginei. Deve ter ficado clarinho e era muito parecido o laranjinha ali. Acho que é por causa da cor. Mas que bom, obrigada por avisar. Imagina, avisem, gente, porque eu tô aqui empolgada e se ninguém vê, ou se só alguns... Tá bom. Obrigada, querido. Coraçãozinho. Os psicométricos, então, separar o psíquico de métrico. Métrico a gente vai lembrar de metros, de metria, ou seja, de números, né? De contar. E o psico de psicologia, de psique, de fenômenos psicológicos. Então, os psicométricos são aqueles que usam da estatística. Vocês lembram que uma vez, uma aula lá atrás, eu expliquei o que é psicometria? Eu vou até voltar. Calma aí. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar o slide. Não consigo voltar o slide agora. Consegui. Vou voltar lá, mas é lá, assim, ó. Talvez... Aqui, ó. Nem é tanto. Psicometria é um conjunto de técnicas que permitem a quantificação dos fenômenos psicológicos.
ela não é apenas um método, né? É uma teoria que trata de utilizar números, o estudo dos números e dos fenômenos. Então, olha só, psicometria é a teoria que usa os números para quantificar os fenômenos psicológicos. Esse é o nome da teoria, né? É um campo de estudo, a psicometria. Né? Então, tem pessoas que são os psicometristas, são pessoas especializadas, olha que legal, especializadas em usar os números para quantificar os fenômenos psicológicos. Então, elas entendem muito de matemática, de estatística e são psicólogos, porque para entender o fenômeno psicológico tem que ser psicólogo. Então, os psicometristas são especialistas nisso. E aí é muito fácil de a gente lembrar, porque quando eu vejo que na classificação do teste existe um teste chamado psicométrico, então são esses que utilizam de números para quantificar os fenômenos psicológicos. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, isso não é o que é avaliação psicológica, né? Avaliação psicológica, a gente não quantifica os fenômenos? Lembram da primeira questão da prova? Não, a testagem psicológica a gente quantifica os fenômenos. A avaliação é um processo de conhecer fenômenos psicológicos. Então, os testes quantificam os fenômenos, mas eles quantificam de maneira diferente, eles têm formatos diferentes. E o psicométrico tem que tipo de formato? Eles são objetivos. Então, vocês podem ver tanto nas classificações dos livros, tanto a palavra objetivo quanto a palavra psicométrico. Eles são sinônimos, né? Então, quando fala psicométrico, é fácil a gente lembrar de número. E quando fala objetivo, é bem fácil vocês lembrarem naquelas provas objetivas que a gente tem na faculdade. Como é que são as provas objetivas, gente? As perguntas são fechadas, né? Tem uma pergunta lá, por exemplo, pensar uma pergunta. A testagem psicológica é igual à avaliação psicológica, uma afirmação. Aí, letra A, a afirmação está correta. Letra B, a afirmação está incorreta. Você só pode botar A ou B, não tem outra opção, não tem outra possibilidade, não tem espaço para reflexão. É A ou B. Então, essa é uma prova objetiva, porque ela tem perguntas fechadas. Perguntas fechadas são perguntas que a gente assinala uma resposta. Então, olha só que eu já estou dando dicas para vocês do formato desse teste. Então, além de ele ser baseado numa teoria estatística, ele tem como formato perguntas fechadas. Eu vou lá e vou responder dentre aquelas opções qual é a que tenha mais a ver comigo, ou aquilo que eu estou mais sentindo, ou aquilo que eu estou me percebendo hoje. Né? Então, eu tenho opções fechadas, eu não posso dar um outro tipo de resposta. Certo? Então, vejam que essa é a característica do formato psicométrico. Eu mostrei para vocês na outra aula, botei na internet, né, no Google, fui lá e botei alguns testes que estão aí na internet, que não deveriam estar, mas estão. Né? Então, os testes psicométricos, gente, eles são muito utilizados também para a CNH, por exemplo, até porque tem testes específicos que foram feitos só para a obtenção da carteira de motorista. E a maioria deles são psicométricos, são de estar lá. Mas alguns testes projetivos também são usados para a CNH, para avaliação da carteira de motorista. Tá? Os testes objetivos ou psicométricos são testes que são mais fáceis de corrigir, porque a gente pega o manual e a gente vai ver lá, ele vai dizer, olha, soma a questão 1, 3 e 4, depois soma a questão 5, 7, 8 e divide por 5. Né? A gente vai lá e faz isso. Nem sempre é tão simples assim. Vocês vão ver nos testes, quando vocês conhecerem eles ao vivo, que não é tão simples como eu estou falando. Mas não é tão difícil. Então, um teste psicométrico, a gente consegue, por exemplo, comprar ele na editora, estudar em casa, aplicar na gente mesmo, aplicar numa cobaia familiar, né? Explicando, obviamente, né? Enfim, tudo que a cobaia familiar precisa saber, mas só para treinar a poder fazer aplicação. Enfim, eu vou depois, a gente lá na frente, uma aula só sobre como aplicar
testes, tá? Todos os cuidados que a gente tem que ter. Vocês vão ver que é uma série de cuidados super importantes. Vocês estão conseguindo me ouvir de boa? Tudo certo? Sim, prof, tudo certo. Obrigada, Letícia. Então, opa, que tem no chat. Sim, obrigada, Monique. Obrigada, Everly. Obrigada, Letícia. Beleza. Então, essas são as características, uma das características do psicométrico. Inclusive, tem um texto que eu não passei para vocês, que ele vai fazer uma comparação entre os psicométricos e os projetivos. E nos psicométricos, o texto faz uma analogia, tá? Dizendo que o psicométrico, ele é um teste que tem a ver com a profissão de fotógrafo, porque a gente tira uma foto daquele momento e a gente não muda essa foto, né? A gente tirou um retrato naquele momento e a gente analisa aquele momento a partir das informações que estão ali. Já os projetivos e os expressivos gráficos, o autor, eu acho muito bonito fazer analogia. Ele faz analogia com o artista, porque é uma construção. Você vai conhecendo a pessoa e vai construindo a sua pintura. Então, eu acho muito linda essa comparação. Então, a gente indo um pouquinho para esses outros aqui, né? Opa! Deixa eu só botar aqui o... Então, olha só. Os projetivos têm a ver... Ali eu tô brincando. Mas ele tem a ver com o conceito de projeção, que é um conceito da psicanálise, né? Enfim, é um conceito super complexo. Eu vou falar aqui de forma bem superficial, só para a gente seguir o conteúdo, tá? Mas vocês, não sei se vocês já aprenderam com a Marilene, né, na disciplina de personalidade. Se não aprenderam com ela, né, vocês vão aprender ou mais para frente nas outras disciplinas de personalidade, porque é um conceito muito importante. Então, na projeção, a gente se projeta, né? Como se a gente se coloca no lugar de uma outra pessoa, ou a gente vê uma imagem e projeta conteúdos nossos nessa imagem através da forma como a gente entende ela, ou a gente desenha alguma coisa, né, e está projetando o nosso interior através do desenho. Então, só para a gente usar um pouquinho o termo projeção, mas de forma bem superficial, tá, gente? Não estou querendo aqui conceituar projeção. É um conceito psicanalítico, né, bastante importante para a gente entender o comportamento humano. Então, os testes projetivos, mas também o expressivo gráfico, vou escrever aqui, utilizam... só que tá amarelo, deixa eu só trocar. Utilizam da projeção como grande questão, assim, eles acreditam que a projeção existe, né? Então tem toda uma teoria para embasar eles. E por isso que esses testes, em sua maioria, eles têm esse viés psicanalítico, ou ele pode ter até um viés analítico, mas o analítico vem da psicanálise, né? Então ele tem toda essa base psicanalítica, que são testes que a forma de estímulo ela é padrão, assim como o objetivo, tá? A forma de estimular ele é padrão. Quando eu falo a forma de estimular, isso se chama item. É que, gente, eu vou lembrando do conteúdo, eu vou falando, tá? Mas eu vou repetir isso para vocês quando a gente voltar a falar de teste. Então, os itens, então a forma de estímulo, ou seja, os itens do teste, eles são padronizados, tanto nos objetivos quanto nos projetivos e expressivos gráficos. Ou seja, a maneira como eu falo para a pessoa responder, ela é igual. Mas no psicométrico, a resposta ela é fechada, lembram? Eu só posso responder A, B ou C. Vou até escrever aqui, ó. Então, A, B, opa, e C. Por que eu estou botando isso?
porque a gente vai lembrar que nesse tipo de teste eu vou marcar com um xizinho o A, o B e o C. No projetivo, no expressivo gráfico, não há uma resposta certa, não há opções. As pessoas respondem aquilo que elas veem, que elas entendem, que elas sentem, tá? Então, ele tem respostas abertas. Então, é um item com resposta, com estímulo fechado, mas com respostas abertas, tá? Então, os dois trabalham com projeção. No entanto, os projetivos são um pouco diferentes do expressivo gráfico, mesmo eles dois trabalhando com projeção. Professora, mas qual é essa diferença? Me conta que eu estou muito curiosa. Calma aí que eu estou pegando aqui o meu lápis para contar para vocês. O expressivo gráfico é bem fácil a gente pegar, olha aqui, peguei um negócio novo, e pensar no gráfico. Grafia, escrever. Então, o expressivo gráfico, ele é aquele teste que eu necessariamente vou usar a grafia, a escrita ou a manualidade para me expressar, para projetar, tá? Então, essa é a grande diferença. Super fácil, né, gente? Eu estou falando devagarinho para vocês, porque, por mais que vocês tenham lido, né, eu acho que é um conteúdo bem importante de explicar devagar. Então, a gente tem uma classe, né? Esses dois estão juntos, fazem parte da mesma classe, mas eles têm tipos de estímulos diferentes e tipos de respostas diferentes. No projetivo, geralmente a resposta vem através da fala. No expressivo gráfico, a resposta vai vir até através da expressão gráfica. Não necessariamente de palavras, mas pode ser de desenho. O desenho é uma expressão gráfica, tá? Então, essa é a grande diferença. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui no nosso próximo slide. Então, vamos lá. Limpei aqui. Quando a gente vê esse aqui, tá no meu... Deixa eu botar vocês para cá. Ó, vejam aqui. Esse aqui que eu fiz a flecha, ele é do tipo expressivo gráfico, porque eu entrego um papel para o cliente, para o paciente, e digo assim, faça uma casa, a melhor que você conseguir. Entrega um papel em branco e ele vai desenhar a casa. Então, ele está expressando graficamente questões internas pessoais dele, né? Porque existe todo um estudo sobre os desenhos, são estudos teóricos e científicos que falam a respeito desse tipo de representação. O que uma casa com janelas, olha aqui. Deixa eu pegar um. Essa casa aqui, ó, tá vendo? Ali eu botei uma flechinha. Tem uma janela e ela tem grade. O que a grade pode representar no desenho infantil? Existem vários estudos, isso já foi aplicado em muitas pessoas, em muitas crianças, e esses estudos apontam que geralmente quem faz a grade tem X tipo de comportamento. Por que eu não estou falando para vocês qual é a resposta? Porque eu não posso dizer por conta da nossa aula ser online, tá? Não posso falar nenhum tipo de interpretação de testes aqui para vocês. Então, gente, não percam as aulas presenciais de teste, que vai ser muito mais legal do que já é vendo assim, tá? Existe toda uma teoria que explica os desenhos. O manual do teste, desse teste aqui, que é o HTP, que eu estou dando de exemplo, ele também vai ter todo o estudo que foi feito pelos autores para dizer, olha, quando a pessoa desenha dessa forma, tem a probabilidade de ela estar sentindo X coisa, tem a probabilidade de ela ter tal comportamento. Por que a probabilidade, né? Porque os estudos mostram que os comportamentos humanos se repetem. Então, se repete também a representação. Mas eu não vou levar em consideração só isso, né? Senão, as pessoas vão achar que a gente é bruxa. Olha um desenho, a gente já sabe da vida da pessoa. Não é bem assim. A gente estuda os desenhos se repetem, né? São significações que repetem, sim, cientificamente comprovado, mas
a gente também tem uma segunda etapa desse teste, por exemplo, que a gente chama de inquérito, onde a gente tem uma folha cheia de perguntas para a gente entender com a pessoa que desenhou o que significa. Opa, se alguém quiser falar. Tati, não? Gente, me parem, tá? Que eu aperto play e vou loucamente, até desmaiar. Não tenho limites. Tá? Então, o que significa isso? Eu vou perguntar, uma das perguntas do inquérito, que também não posso falar todas para vocês, por exemplo, de quem é essa casa? Se essa casa fosse de alguém, de quem que é essa casa? Ah, tá. E o que tem lá dentro? Né? Prof, Pode falar. então, quer dizer que a partir do desenho que a pessoa pediu para desenhar uma casa, a gente vai perguntando sobre os detalhes para tentar entender o que está acontecendo? Isso, exatamente, Letícia. Aí o que a gente vai pegar? A gente vai pegar esse desenho, vai ver as respostas dessa pessoa e vai pegar o manual do teste e vai tentar entender aquele desenho a partir das respostas e o que o manual diz, sabe? Então, por exemplo, eu não sei, tá? Porque eu não sei de cor mesmo as coisas do HTP. O manual diz que quem faz a grade é porque a pessoa está se sentindo presa. Tô aqui jogando, gente, eu não sei se é isso. Quando eu perguntei sobre a casa para aquela criança, ela falou um monte que ela fica dentro de casa, que ela não pode sair de dentro de casa, que os pais dela não deixam ela sair, que ela queria ir lá para a rua, mas os pais não deixam porque é perigoso, entende? Aí eu faço uma conexão entre o que o manual diz, o que a pessoa respondeu e o que eu posso interpretar disso. Acho que tu ia perguntar de novo, Letícia. Não, eu entendi. Então, quer dizer, professora, porque eu tenho um aluno que vem comigo, né? Vocês sabem que eu faço perguntas assim. Então, quer dizer, professora, que os testes projetivos e expressivos gráficos, quem interpreta é o psicólogo? E eu vou falar para vocês que sim. No psicométrico eu também interpreto, mas é diferente. No psicométrico, eu interpreto os números. Aqui, eu interpreto o conteúdo. A pessoa me respondeu, eu vou interpretar o que essa resposta tem a ver com a vida dela. O que essa resposta está escrito no manual, mas também que tem a ver com a história dela. Então, gente, eu tenho que conhecer muito de teoria. Eu tenho que estudar demais da teoria do desenho, eu tenho que ter lido todo o manual do teste. A gente sempre tem que ler todo o manual de todos os testes que a gente trabalha, mas eu tenho que saber aquele manual, assim, muito bem. Eu tenho que entender se é a teoria psicanalítica, eu tenho que entender de psicanálise, senão eu não consigo interpretar este desenho, a partir desse teste, que é um teste psicanalítico. Então, eu preciso conhecer a teoria psicanalítica para usar esse teste. Se eu sou alguém que não gosta da teoria psicanalítica, não estudo ela de maneira nenhuma, eu não posso usar essa ferramenta, porque eu não vou dar conta de interpretar esse teste se eu não tenho domínio da teoria. Lá no psicométrico, eu também tenho que dominar a teoria, eu também tenho que compreender, mas ele é mais fácil, porque eu estou usando os números e eu estou interpretando a partir dos números aqueles resultados. Aqui eu não tenho uma base numérica no momento da minha interpretação, tá? Não quer dizer, é que eu falo muita coisa, né, gente? Mas quando eu falo que não tem uma base numérica, porque eu interpretando não tenho números aqui. Mas esse teste foi construído a partir da estatística também. Ele também tem testes estatísticos. Mas quando eu vou interpretar os resultados, eu não vou usar a estatística. Diferente dos psicométricos, que para interpretar os resultados, eu vou usar, assim, da matemática, da estatística. Eu vou precisar dela para interpretar. Aqui não, que não tem número. Eu estou falando do que a pessoa me disse e eu nem sabia qual ia ser a resposta dela. Só que lá no manual diz as possíveis respostas. Olha que doido. Lá no manual vai dizer que a pessoa que fez a grade, de novo, gente, eu estou inventando isso aqui, eu não sei se é isso, tá? A pessoa que fez a grade é porque ela se sente presa. Porque o manual, os donos do teste, quem construiu, aplicou isso em muita gente. E muitas pessoas significaram a mesma coisa, porque o comportamento humano se repete. Então, lá no manual não vai
fadar a pessoa e dizer todo mundo que fez a grade está presa. Não é isso. Mas que tem uma probabilidade muito grande disso significar um sentimento de prisão, né? De estar preso. E aí eu vou relacionar com a história que a pessoa me contou quando eu fiz o inquérito. E eu vou poder articular esses dados para fazer a minha resposta, a minha avaliação do teste, né? Que é sempre uma resposta escrita. Então, eu vou conectar tudo isso. Gente, é super complexo. Interpretar um desenho desses demora horas. Poder pegar a história da pessoa e o desenho e fazer um laudo disso demora muitas horas, muitos dias, né? Eu até falei para o pessoal da manhã, tem psicólogos que olham o desenho e já conseguem fazer algumas pré-análises, porque aplica isso há muitos anos, porque tem experiência há muitos anos, né? Então, quem já trabalha 30 anos com isso, ok, eu entendo que olhe o desenho e saiba. Menos do que isso não dá, porque a gente tem que ter muito conhecimento e a gente precisa estar sempre estudando, né? Então, olhem como ele é muito diferente do psicométrico, né? Eu preciso ter toda essa análise, essa correlação, enfim, todo este estudo. E aqui eu estou dando 2 exemplos de expressivos gráficos, né? Aqui são 2 exemplos de expressivos gráficos, porque esse aqui do outro lado são aqui, ó. Deixa eu pegar uma vermelhinha. São palos. Ai, não era esse, calma aí. Era este aqui. Tá vendo aqui? A gente analisa... Ai, que difícil. A gente analisa o risquinho da pessoa. Professora, que coisa mais louca. Eu entendo que para você seja muito louco, mas ele é científico, né? É comprovado, de novo. As pessoas se repetem, as coisas se repetem. Depois de um tempo, estatisticamente, não há mais novidade, né? As coisas se repetem. Então, esse teste, que se chama palográfico, é um teste que mede produtividade, ele também consegue ter alguns aspectos da personalidade da pessoa. Ele é um teste expressivo gráfico, porque eu peço, né, eu dou para a pessoa 3 risquinhos como exemplo, ele é azul, então vou fazer azul, né, faço assim. Na folha que eu entrego para a pessoa, isso aqui é reto, tá, gente? No caso aqui, eu não tenho habilidade, vocês já podem analisar os meus palos. Eu entrego para a pessoa uma folha que tem essa significação aqui, diz assim, olha o modelo. Você vai fazer a partir daqui igual ao modelo, o mais rápido que você puder, da melhor forma que você conseguir. E aí eu falo, toda vez que eu falar para, você vai fazer um risquinho na horizontal. Né? Todos prontos, entenderam? Podemos começar. Então, a pessoa fica fazendo o quanto ela consegue de forma mais rápida possível e melhor. Então, mais parecido com o modelo. Quando eu falo para, ela faz esse risco e aí continua. Tá? Então, depois, nas análises, né, do que eu posso falar para vocês, a gente vai analisar quantos risquinhos a pessoa conseguiu fazer, a gente vai analisar aqui, ó, por exemplo, olha como ele está tortinho para lá, isso significa uma coisa. Tá vendo aqui, a gente tem, eu não fiz muito, aqui, ó, como se fosse um dobradinho, né? Então, eu vou analisar isso, esqueci se tem nome, não me lembro. Como é que é? Putz, não me lembro. Tem um nome isso aqui, quando tá dobradinho, tipo um anzol, assim. Quantas vezes apareceu isso? Então, tudo isso é analisável, né? Lá no manual vai estar dizendo o que pode representar, né? Então, cada pessoa eu vou analisar de uma forma, cada pessoa expressou de uma forma. Então, não tem uma expressão padrão, né? Tem uma expressão única daquele sujeito naquele momento. E aí eu vou vou estudar o teste, vou usar o manual, vou estudar a teoria para poder dizer o que isso representa. É comprovado cientificamente, isso foi aplicado em muitas pessoas e foi comprovado que, né,
esse estilo gráfico fala algo sobre a pessoa, tá? Entendo que às vezes é difícil de acreditar nisso, tá, gente? Mas é comprovado cientificamente, porque a gente sabe que o comportamento humano se repete. Então a gente consegue comprovar. Talvez tudo isso seja muito novo para vocês, né? E eu entendo que algumas pessoas não gostam de testes, porque não acreditam que o comportamento humano se repete. E tudo bem, mas nas aulas de avaliação psicológica a gente tem que, né, tem que acreditar nisso, senão não vai fazer sentido. Certo? Então aqui, vejam, quando eu fiz, eu expressei graficamente a partir do estímulo que foi me dado. Me foi pedido para eu representar, continuar representando, né, esses pauzinhos. E eu representei, fiz os estímulos, fiz as respostas a partir de um estímulo padrão. Beleza. Então, aqui eu estou expressando graficamente a partir do estímulo. Se a gente vai para frente... Opa, ficou ali. Deixa eu tirar. Se a gente vai para frente, a gente está cheio de pessoas. Deixa eu ver quem é que está aqui. Adriana, Denise, Evelise, Everly. Ai, de novo. Janiele. Ai, desculpa, eu esqueci a entonação. Letícia, Maria, Elizabeth, Maria Júlia, Mariana, Michel, Monique, Natália, Renata e Tati. Eu tô aqui tentando fazer tracinho, professora. Certo. Sim, eu fui ver como é que fazia. Como é que ficava o meu? Ai, é bem legal esse teste, eu gosto. Mas ele é meio chatinho de corrigir. Dá muito trabalho. Quem já aplica ele há muitos anos, corrige rapidinho. Mas a professora não vai aplicar esses testes na gente nenhum, né? Não esse pode. não, eu vou aplicar um outro, um psicométrico em vocês. Bem legal, de personalidade. Mas só quando a gente tiver presencial, porque ele não tem informatizado. Sim. Né? Daí eu vou aplicar, aí eu vou aplicar em vocês, vou dar o resultado, depois eu vou ensinar vocês a aplicar e a corrigir, então vocês vão saber pelo menos um teste completinho como faz. E os outros, cada grupo vai pegar um teste também, então vocês vão saber o de vocês, o do grupo de vocês e mais esse. No mínimo 2 testes, cada um vai saber esse ano. Mas aí vocês vão ter as apresentações, né? Vocês vão entender um pouquinho dos outros testes também. Bem legal. Tá, entendi. É bem divertido. Vejam aqui esse teste que eu já mostrei para vocês, já falei dele, mas é importante para a gente entender um pouquinho. Eu tô com uma ferida aqui. Fiquei fuçando nela, acho que ela vai sair. Esse é um teste que é projetivo, porque ele projeta um estímulo e eu dou uma resposta a partir desse estímulo projetado. A minha resposta não é expressiva gráfica, a minha resposta é através da fala. Então, esse teste é super famoso, né? A gente vê nos filmes, em vários lugares, porque é um teste muito antigo, feito há muitos anos. Ele é um teste também psicanalítico, né? A teoria, a base toda dele é psicanálise. E ele é um teste de personalidade, né? Então a gente consegue analisar as respostas das pessoas a partir daquilo que elas veem. Essas respostas são analisadas, né, levando em consideração a história do sujeito, levando em consideração todo o contexto dele e aquilo que o manual aponta como respostas populares, respostas que não são tão populares e o que essas respostas podem representar, tá? Essa imagem tem na internet, tá? Não estou fazendo nada ilegal. E cada lâmina representa, né, uma significação, enfim, ela tem como se ela tivesse um tema, né? E vai falar um pouquinho, vai tentar acessar esse tema no seu inconsciente, né? Ou talvez, né, na forma como você consegue projetar. É um teste super complexo, acho que eu falei isso para vocês, vou repetir. Os testes projetivos expressivos gráficos geralmente exigem que a gente faça curso para poder aplicar, porque eles são bem difíceis. Né? Então, às vezes, vou comprar um manual, professora, vou me matar de estudar e vou conseguir aplicar? Às vezes, não.
Às vezes a gente tem que realmente fazer um curso para que um profissional mais experiente nessa testagem possa nos ensinar a como manipular o teste, né? A como mexer, a como conduzir a sessão com o teste. Esse teste aqui tem uma série de especificações em como conduzir, no material, na forma de perguntar, né? Tem a distância correta entre você, o paciente e a lâmina, a maneira como você apresenta, ele é todo padronizado, que a gente fala, né? Que diz exatamente o padrão a ser seguido. Então, é um teste bem difícil de ser aplicado e super difícil de ser corrigido também. Não é fácil corrigir esse teste, né? Ele tem muitos aspectos a serem observados. Cada pontinha que a pessoa vê determinada coisa, você precisa anotar. A forma que você anota também é padronizada. Então, nossa, mas ele é muito legal e ele fala muito sobre a pessoa, né? Então ele tenta usar a projeção que você vê no desenho para tentar compreender como é a tua estrutura de personalidade. De novo, ele é científico, né? Ele está entre os testes que a gente pode usar, passou por todos todos os testes do teste para que a gente pudesse usar. Lembrando, gente, que teste psicológico, né, ele é exclusivo de psicólogo. A gente vai falar disso aqui um pouquinho para frente. Né? Gente, tá muito repetitivo para vocês? Assim, tipo, ai, professor já falou isso 1000 vezes, não aguento mais. Podem me falar? Eu acho que tá legal, professora. É? Tá. Uhum. É curioso. Pelo É menos não faz parte curioso. nunca. Eu tenho Quê? curiosidade de saber. Eu gosto de saber que é curioso se a gente não tá. Eu não sou acostumada, né? Tem gente que que nem a Vi, que trabalha com RH, que já tem contato com esses testes, né? Sim. Mas eu não, então pra mim tá sendo. Eu tô gostando. Ah, legal. Obrigada, Adriana, pelo feedback. É porque, como eu já falei, das vezes que eu pensei, ai meu Deus, eu já falei disso, estou repetindo, mas é que, né, cada vez que falo, eu vou falando com mais detalhes, né? Vou falando de uma forma diferente. E eu falei isso faz tempo. Falei, acho que numa aula online, eu já tinha comentado uma aula presencial. Que bom. Então, vejam aqui, gente, é super legal. Aqui está escrito card, mas na verdade o nome é lâmina. Em português a gente chama de lâmina. E dessa foto aqui da internet, ele está falando quais são as respostas mais populares, né? Aquelas que mais aparecem. Então, na lâmina 1, o que mais aparece é morcego, borboleta. Eu não sei o que é esse aqui. Alguém fala inglês? Não sei. No card 2, na lâmina 2, é muito comum que as pessoas vejam duas figuras humanas aqui, né? Ou um animal de 4 pernas, ou um cachorro, ou um elefante, um urso. São respostas comuns. E aí a gente tem que perguntar onde a pessoa vê, quais elementos que fizeram ela pensar nisso, e isso vai ter, né, significados. Na lâmina 3, a gente tem dois humanos, né, ou duas figuras humanas. Na lâmina 4, pode ser uma pele, né, aquelas peles de animal, assim. Ou um animal dirigindo, né? Na 5, a gente tem de novo a questão, é bem parecido com a 1, mas vejam que elas são diferentes. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar vocês aqui, ó. A 1 e a 5, elas têm respostas parecidas de morcego, borboleta, mas elas têm formas bem diferentes. O autor desse teste, ele realmente fez o inicial através de manchas de tinta que ele derrubou, né? Diz a história que ele derrubou, acabou fechando a folha sulfite, abrindo, e viu que ele dava uma forma bem legal, e aí ele começou a estudar essas formas e aplicar nos pacientes dele, e começou a ver que havia relação entre a história do paciente e as respostas, e que as respostas entre os pacientes também tinham relação. Deixa eu só ver aqui o chat. E aí ele aperfeiçoou as manchas. Traça. Ai, obrigada, Maria. Muito bem, aprendi uma palavra. Traça. E aí ele foi aperfeiçoando essas imagens até que chegou nessas 10. No começo acho que eram mais, mas ele foi tirando, né, para fazer os testes estatísticos. Oi?
É super interessante, gente, a história desse teste, a história do próprio autor. Eu estudei isso faz muito tempo, confesso para vocês que eu não lembro mais, né? Eu fiz um curso, na verdade, na minha pós de avaliação psicológica, teve um final de semana só de Rorschach, e foi super legal, foram 16 horas só para introduzir, eu não posso aplicar, não tenho esse conhecimento para aplicar, mesmo que eu tenha feito um curso, né? Eu não me sinto apta para aplicar, porque ele é muito complexo, mas eu lembro que foi super interessante, e a professora que deu, a Carol, ela era ótima, ela é especialista nesse teste, ela é muito boa, ela sabe aplicar ele muito bem. Então, essas manchas de tinta, né, vejam que elas são simétricas mesmo, porque é uma mancha num papel, foi fechado e aberto. Então, elas têm os dois lados exatamente iguais, né? E foi assim que ele foi padronizado e parametrizado, né, para poder ser usado por nós. Vejam que ele só tem 3 lâminas que são coloridas, aí tem também o estudo das cores, né, um pouquinho sobre as representações das cores, não é por acaso cada cor, não é por acaso, né, a forma como ele escolheu fazer os desenhos, mesmo que fosse nessa técnica, né, ele tem uma intenção. E aí nem sempre a gente aplica os coloridos, depende do caso do paciente que vai ser aplicado. Super legal, né, gente? É bem interessante, mas bem complexo, bem difícil de aplicar. Não é só lá ter dinheiro para comprar as lâminas, não. Tem que saber aplicar, porque, né, se você não domina, não adianta nada. Mas é bem legal. Muito bem. E dos expressivos, dos psicométricos, eu vou entrar aqui na internet com vocês. Ai, meu Deus. Eu vou abrir aqui, gente, o Google, junto com vocês, deixa eu só abrir. E vou botar psicotécnico, vocês vão ver. Eu fiz isso hoje de manhã, a gente entrou no YouTube. Ai, quanta gente, né? Nossa, sala cheia. Eu fico muito feliz. Vamos lá. Que dele? Onde tá? Bom, vou share minha tela aqui. Vocês estão vendo? Botei no Google ali, psicotécnico. Eu vou em imagens para a gente ver exemplos, porque vocês sabem, né, que está super errado, mas a gente tem vários tipos de exemplo de testes na internet, que é algo contra a lei total, e se está aqui é porque um psicólogo botou. Então, olha só. Exemplos para vocês. Esse aqui é um teste psicométrico, porque a pessoa vai responder conforme A, B, C, D ou E. Ela tem que dizer qual é a figura que completa. Vocês estão conseguindo ver? Então, né? Sim, professora. Ah, obrigada. Né? Qual é a figura que completa ali? Né? Qual é essa lógica? Então, eu preciso pensar nessa lógica tanto assim, né? Quanto assim, por exemplo. E aí eu preciso descobrir qual é o resultado, né? Qual é aquela que completa, e eu vou botar A, B, C ou D. Então vejam que ele é um psicométrico, porque eu tenho uma resposta fechada. Diferente lá do Rorschach, que eu vou dizer o que eu vi na imagem, o que aquilo significa para mim. Aqui eu não tenho nenhuma interpretação minha no sentido de eu dar uma resposta aberta. Aqui eu vou falar ou é A, ou é B, ou é C, ou é D, ou é E. Certo? Então, ele é considerado um teste psicométrico. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês bem legal. Vou botar esse aqui. Esse aqui é o clássico do Detran. Super clássico. Teste de atenção concentrada.
Nesse teste, toda vez que você pode falar, né? Gente, pode me cortar, tá? Não tem problema nenhum. Ah, professora, eu posso até melhorar aqui o meu share para não ficar tão poluído para vocês. Calma aí. Vamos mostrar as habilidades. Ai, meu Deus. Top share. Só vou melhorar o meu share aqui. Vou deixar menor. Agora vocês estão vendo, bem grandão, né? Ah, olha só, ficou melhor. Vejam aqui. Toda vez que a pessoa encontra algum desses 3 elementos, ela precisa fazer um risco com a caneta que eu dei para ela, que não é da cor vermelha. É uma caneta, acho que é cor azul que usa para isso. Então, quando ela vê esse aqui, se ela vê esse aqui ou esse aqui, ela precisa riscar. Então, venham aqui comigo, vamos fazer. Né? Isso aqui tá na internet, tá, gente? E também riscar isso aqui não vai fazer diferença. Então, né, eu vou olhando, eu preciso seguir essa sequência, assim. Se eu não me engano, esse eu volto por aqui. Ai, agora eu não lembro. Ai, não lembro, a gente faz muito tempo que eu não aplico esse teste. Então, vamos lá. Ah, esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui não é, esse é. Aí eu faço um risco. Beleza. Esse aqui também é. Faço um risco. Não, esse aqui não podia estar na internet. De jeito nenhum. Vai lá. Não sei. Ah, esse aqui também é. Esse aqui eu achei que era. Marquei também. Marquei errado. Para baixo. Não é. Vou para cá. Prof, Oi. eu fiz um tipo de teste desse na Chus. Eu tinha um tempo de mais ou menos 60 segundos para fazer. Tem tempo também? Tem tempo. Quando termina o tempo, daí o psicólogo pede para as pessoas pararem. Aí tu faz o máximo que tu consegue. Tu tem que fazer o máximo que tu consegue de forma correta. Sim. Quanto mais tu consegue fazer, mais pontos tu ganha. Né? Enfim. E era esse aqui mesmo, Letícia? Tipo, era esse formato ou era um diferente? Era diferente. Não, na verdade era assim nesse formato, só que as figuras eram diferentes. Diferentes. Eram tipo uns risquinhos assim? Umas coisinhas assim? Isso. Eu não consegui fazer Ô, muito. prof, eu pra entrevista de emprego de onde eu tô, teve essa psicóloga aplicou comigo esse modelo aí, esse e o G36. Aham. Esse é o AC. Aham. Esse aqui é o AC? É o AC. É um teste de atenção concentrada mais famoso que tem, assim, é um dos primeiros que foi construído. Este aqui. Usa muito no Detran. Mas existem outros formatos. Lá na FE a gente tem outros formatos de teste de atenção, que não é esse aqui, que pode ser o que a Letícia já fez. Né? Então, beleza, depois eu vou contar quantos erros, quantos acertos, quanto tempo a pessoa fez, quanto ela conseguiu completar, né? Se ela deixou de marcar algum, se ela marcou algum errado, isso é contabilizado. Pergunto para vocês, esse é um teste expressivo gráfico ou psicométrico? Psicométrico? Por quê? Psicométrico. Hum. Porque você vai contar. Mentira, prof, ignora a minha resposta. Sim, porque vai contar, faz sentido. A professora falou que tem a ver com números, e eu vou contar quanto a pessoa acertou. Isso. Quem mais? Quem dá mais? Ou Letícia, quer tentar mais? Por que ele é um psicométrico? Mas a pessoa está expressando graficamente aqui, ó, tá fazendo risco. Que ela tem uma limitação também ali, né, prof? De certo e errado. Tá?
Deixa eu botar minha... Tem uma limitação de certo e errado. Sim. Deixa eu só botar para carregar. E vejam que eu não estou analisando o risco, porque o palográfico também eu posso contar. O palográfico é expressivo gráfico, né? Mas eu não estou aqui analisando se o risco dela é torto, se o risco é mais para baixo, se o risco é mais para cima. Não, é como se cada um desses itens fosse A, B, C, D, e toda vez que a pessoa acha que está certa, ela marca A, ou B, ou C. Só que aqui não tem. Deixa eu só botar aqui, senão vai desligar. Só que aqui não tem a letra A, né? É como se aqui, gente, tivesse a letra A. Então, A. Ai, meu Deus, que horrível. Tá certo? Não, então não marco. B. Tá certo? Não, então não marco. C. Entende? É como se cada um fosse uma letra lá daquela fechado que eu faço, né? E vou dizer se tá certo ou se tá errado. Então, quando tiver certo, eu marco. Por isso ele é um psicométrico, ele tem resposta fechada, ele não me dá possibilidades de eu argumentar, de eu falar o que eu estou vendo naquilo, né? Ou ele não me dá possibilidade de eu escrever, de eu fazer um traço, né? Conforme o traço que você faz, tem nada a ver, né? Ele está relacionado a essa questão. O item A, tá vendo? Isso aqui é um item. Esse estímulo A está correto? Não, então não marco. O estímulo E está correto? Sim, então eu marco. Mas ele representa o estímulo E, tá? Então, ele é um psicométrico, sim, porque além de eu contar, né, um número de respostas, enfim, eu tenho uma métrica que diz, olha, a pessoa que tem X anos, X escolaridade, e acertar 50 pontos, tem uma boa atenção, tem uma atenção boa. A pessoa que tem essa mesma escolaridade e essa mesma idade e acertar 20, tá com atenção ruim, né? Então, eu vou usar parâmetros de comparação entre bom, ruim, boa atenção, péssima atenção. Então, isso é um psicométrico, mas ele é porque as respostas são fechadas. Eu não tenho outras possibilidades aqui. Eu não estou analisando o traço. Eu estou analisando se a pessoa coloca o item na forma correta. Certo? Muito bem. Infelizmente, gente, ali no... Vou abrir o YouTube aqui agora com vocês. Vocês vão ver que tem muita informação de teste, principalmente se tu põe em teste Detran. Ó, como se preparar para o psicotécnico. Ai, senhor. Deixa eu ir em vídeos. Opa. Ó, eu vou entrar aqui só para... A gente não vai assistir. Ai, meu Deus. Então, tô aqui no YouTube, gente. Esse aqui é uma... Vejam aqui do lado, ó, como tem. Se eu botar aqui, psicotécnico. Nem era Detran 2020. Mas vai ter vários testes que não poderiam ter. Alguns, inclusive, psicológicos. Esse aqui é um teste psicológico. Esse aqui é um teste psicológico. Essa capa. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, gente, que absurdo. Como fazer? Enfim. Então, isso aqui é totalmente fora. Esse aqui do palográfico é absurdo, porque não tem como você treinar o palográfico, ele é expressivo gráfico, é impossível treinar um expressivo gráfico. Como desenhar no Detran, olha aqui, como fazer uma árvore para tu passar no Detran. Ai, que absurdo. Né? Então, infelizmente, essas informações são totalmente... Essas informações são
ilegais não podem estar aqui, o conselho precisa denunciar, né? Precisa tirar o site do ar, para fazer tudo isso demora um tempo. Não vejo o conselho muito fiscalizando essa parte da internet. Sei que tem ações, né? Não estou dizendo que é 0%, mas todo ano tem. Aqui, ó, esse aqui faz um mês, esse aqui faz um mês, mas tem uns antigos aqui, ó. 4 meses, 5 meses. Então tá aí, esse aqui, ó, 2 anos já e não foi tirado ainda de circulação, infelizmente. Então aqui tem vários exemplos, né? Pelo menos para vocês estudantes de psicologia, aqui tem vários exemplos de testes psicométricos, que no Detran a gente usa bastante. Certo, deixa eu stop share aqui e voltar lá. Deixa eu ver aqui no resposta fechada. Muito bem, Everly. Não tinha visto. Vou voltar aqui. Muito bem. A gente não avançou muito. Me empolgo. Vou botar vocês aqui em cima. Professora, entendi já o que é o psicotécnico. Passa para a próxima. É o psicométrico. Então, a gente viu o formato, a forma dele. Existem os psicométricos, onde a forma são através de respostas fechadas, e os projetivos expressivos gráficos, que é através da projeção, são respostas abertas, não existem respostas certas nem erradas, existem o que a pessoa escreve, desenha ou vê, né, naquele estímulo. No segundo item aqui, a gente tem o tipo de aplicação, como esse teste é aplicado, né? E existem testes que podem ser aplicados de maneira individual, existem testes que são coletivos, e existem testes que são individuais ou coletivos, e existem testes auto-administráveis. O que é isso? O individual, gente, é aquele teste que no manual está descrito que eu só posso... Eu tô cheio de espinha, agora que eu tô vendo. Que eu só posso, é da índice. Que eu só posso aplicar o teste em uma pessoa por vez. Então, lá no manual vai estar descrito forma de aplicação. Este teste só pode ser aplicado individualmente, ou seja, eu não posso botar uma sala inteira e aplicar o mesmo teste em mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tá? Existem testes que não podem. Existem testes que você pode tanto aplicar individual quanto coletivo, ou seja, lá do Detran, por exemplo, de novo, eu ponho uma sala inteira de pessoas, isso até tem um número, acho que são 30 pessoas no máximo, ou 20, não me lembro, tem um número nas normas lá da avaliação do trânsito, um número máximo de pessoas que pode botar na sala. Ai, gente, eu não lembro, já pesquiso, é 20 ou 30. Mas quando eu fiz o meu psicotécnico, né, a minha avaliação no trânsito, fui avaliada, nossa, já passou 50 pessoas, gente. Tipo, era uma sala gigantesca com muita gente, assim, absurdo. Mas não pode. Esse é coletivo, ou seja, eu posso falar para vocês igual a prova que a gente faz na faculdade, né? Ah, gente, aqui estão as questões, vocês vão responder da melhor forma possível, piriri, pororó, né? Podem começar. Então, isso eu faço de forma coletiva, eu posso aplicar em todo mundo ao mesmo tempo. E esse último aqui, gente, são os testes que eles são auto-administráveis, mas por que eles têm essa denominação? Porque eles são aplicados via computador, tá? Então, a pessoa recebe um link, ela mesma entra no link e ela mesma responde o teste através do link. A gente considera esses auto-administráveis. A própria pessoa se aplica. Existem alguns individuais que a própria pessoa lê e responde para ela, né? Ali, eu não preciso ficar lendo. Mas quando a gente fala em auto-administrável, a gente está levando em consideração a questão da informatização. Né? Se aquele teste ele está informatizado, né? Se a aplicação dele é informatizada. E a gente considera ele auto-administrável, que a própria pessoa aplica em si. Né? Quando a gente faz a aplicação de testes informatizados através do computador, a gente não está junto com o paciente na hora, né? A gente vai orientar que ele leia todas as informações, que ele faça no ambiente tranquilo, que ele tenha tempo para responder, enfim, mas ele não vai, eu não vou estar ali com ele, né?
Então, ele realmente vai se auto-administrar naquele teste, eu não posso ajudá-lo, não consigo ajudá-lo. Ao menos que eu aplique quando eu tiver na minha sala, né? Falo, ó, entra aqui no computador, faz. Mas, de qualquer forma, como ele é informatizado, a gente considera auto-administrável, certo? Só para fechar aqui o conteúdo, gente, que já está fechando o horário, nossa, passou muito rápido. Tipo, absurdamente rápido. Quem utiliza os testes, isso vocês já sabem, que existem testes que são exclusivos de psicólogos, e a gente chama isso de teste psicológico, né? Então, aqueles que só psicólogos podem usar têm um nome, é teste psicológico. Botei ali o nome. Quando é um teste que mede questões psíquicas, mas ele não foi feito por psicólogo, não passou pela TEPS, ele não pode ter o nome de teste psicológico. Ele é um teste que mede a personalidade, mas não é psicológico. Ele é uma escala que mede estresse, mas ela não é psicológica, ela não é considerado teste psicológico. Para ser considerado, então, assim, a gente já viu isso, né? Mas estou repetindo, para chegar, né, como se teste psicológico fosse o ápice de um teste. Ele só chega nesse ápice se ele foi construído por um psicólogo e se ele passou por todos os requisitos do SATEPS. Então, ele é um teste psicológico. Se ele foi construído em cima de pesquisas super renomadas, mas ele não passou pelo SATEPS e não foi feito por uma equipe de psicólogos, ele não é considerado um teste psicológico, tá? Então, exclusivo de psicólogos são testes psicológicos, porque exige que eu tenha o conhecimento da psicologia para eu conseguir interpretar esse teste. Exige, é obrigatório, certo? Os testes que não são restritos aos psicólogos quer dizer que outros profissionais podem usar, ou eles não são restritos. Então, são testes que não passaram pelo crivo do SATEPS, que podem avaliar questões, fenômenos psicológicos, mas não são testes psicológicos, a gente chama de instrumento psicológico, né? Que é o que a gente vai fazer, porque o nosso teste aqui desse ano que a gente vai produzir, a gente não vai passar pelo SATEPS, então a gente não está fazendo um teste psicológico, a gente está fazendo um instrumento psicológico, tá? E aí a gente tem o pessoal da administração, da pedagogia, que produz, né, instrumentos e que eles podem usar e a gente também. E existem aqueles testes que têm a finalidade de pesquisa, que aí, né, eu preciso cuidar. Se eu tenho um teste que não foi aprovado ainda no SATEPS, mas que está em pesquisa, esse teste ele pode ser aplicado em pessoas para pesquisa, mas ele não pode ser aplicado em pessoas que eu esteja atendendo no consultório. Isso era uma pergunta da prova, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa sobre estresse que está validando um teste de estresse. Eu posso ser pesquisadora e aplicar nas pessoas para validar, mas eu não posso usar nos meus pacientes, porque ele ainda não passou, ele ainda não está lá na listinha do SATEPS, né? E a lista do SATEPS, vocês sabem que está lá no site. Lá no site tem os exclusivos, os não restritos e aqueles que estão em fase de análise, né? Estão aí para pesquisa. Certo? Muito bem. E aí, para a gente fechar, como é que eu vou para frente? Nós temos ainda dentro do SATEPS, então, aqueles que são favoráveis. Deixa eu só. Aqueles que a gente pode usar, então vou botar um coraçãozinho aqui. Favoráveis. Não favoráveis eu não posso usar, proibido. Não avaliados são esses que estão em processo de avaliação, né? Então, os autores pediram para o SATEPS avaliar, ele está em processo, ele se chama de não avaliado ainda, então eu não posso usar ele porque ainda não se sabe. E tem testes que não são psicológicos, ó, não é teste psicológico. Então, essa categoria que não é teste psicológico é a categoria que pode ser usado por outros profissionais, porque se não é teste psicológico, outros profissionais podem ter acesso. Tá?
Então, são essas 4 categorias que a gente tem no SATEPS. A gente tem uma categoria também, eu não vou explicar ela agora, por causa do tempo, mas tem uma outra categoria que ela é bem polêmica. Mas eu explico para vocês na semana que vem. Então, olha só, minha gente, do que ficou da nossa aula hoje, vai faltar eu só falar um pouquinho sobre o que eles avaliam e as áreas, e fechou. A gente vai para a entrevista, tá? Esse vai ser o nosso caminho, então tá? E aí eu falo para vocês do limbo do SATEPS, que é uma coisa bem polêmica. E aí eu falo para vocês. Certo, gente? Dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações? Falem agora para eu poder ir para outra turma. Tudo certo, gente? Alguma dúvida? Nenhuma? Nenhuma? Obrigada. Ah, que isso? Muito bem, gente. Então tá. Então eu tô gravando, né, essa aula, vou postar lá no canal de vocês. É o mesmo link sempre. Vocês podem usar o mesmo link. Lá da listinha, da playlist de vocês. Vejo vocês semana que vem, no mesmo horário. Posto a sala um pouquinho antes, a gente já entra. Tá bom, amores? Se cuidem, fiquem bem, passem repelente, não tenham dengue. Tá bom? Você cuida também, professora? Me cuido, tô me cuidando. Tô tentando. Tô aqui, vocês viram aqui minha cara, né? Tô cheia de coisa. Mas tô me cuidando, sim. Melhoras. Obrigada, amores. Então tá, gente, vou finalizar a reunião então, tá bom? Um beijo, boa semana. Eu posto sempre lá no nosso grupo a salinha, tá? Pra gente entrar. Beijão. Bom, obrigada, prof. Obrigada, querido. Até mais.